Abra lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir a bênção do Senhor nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, é a Tua palavra, Senhor, é a Tua bendita e santa palavra, Senhor. Meu Deus, nesta noite fala conosco no profundo, Senhor. Meu Deus, não fala aquilo que queremos, mas fala o que precisamos, Senhor. Que em nome de Jesus me dá capacidade de transmitir a Tua palavra e capacita os Teus servos de recebê-la e assimilá-la e praticá-la, Senhor. E que, meu Deus, seja bênção para todos nós, Senhor. Meu Deus, fala no íntimo do nosso coração, nos lava, nos molda, nos transforma através dela. É isso que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui a gente começa a aprender sobre Enoque. Enoque, com 65 anos, ele teve o filho dele, que é Matusalém. Matusalém, ele foi o mais velho da Bíblia aqui, né? Ele que bateu o recorde, né? Ele tinha 969 anos. O mais velho da Bíblia. Mas a gente quer se focalizar aqui em Enoque. Fala que ele andou 300 anos com Deus. Imagina isso, gente. Hoje em dia as pessoas não aguentam andar 2 anos, 3 anos e já abandonam Jesus. Ele andou 300. Aí por isso que Deus tomou ele mesmo. Tinha que tomar mesmo, né? 300 anos ele andou, e com 365 anos sumiu. Cadê Enoque? Cadê Enoque? Você vê Enoque? Não sei. Cadê? Sumiu o homem. É o que vai acontecer com a gente. A gente vai ser trasladado daqui. Quem já viu o filme de arrebatamento é assim. Lá no filme o cara está dirigindo, o amigo dele está do lado e sumiu o homem. E foi assim que aconteceu com Enoque. Sumiu. Mas o que eu quero aprender aqui com a vida de Enoque? Ele andou com Deus. Mas como assim, pastor? Andou com Deus? O que é? Ele ficava passeando com Deus? O que é isso? Então vamos entender o que é andar com Deus. Abra a tua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis 3, 6. Vamos entender o que é andar com Deus. Primeira livro de Reis 3, 6. Amém? Todos acharam? Olha o que está escrito. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com o teu servo Davi, meu pai, porque também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Até aqui. Salomão está falando do pai dele, do rei Davi. E o que ele está falando do pai dele? Que o pai dele andou diante de Deus em verdade, em justiça, em retidão de coração. A Bíblia fala que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele era obediente a Deus. Mas Davi era perfeito? Davi não era perfeito. Se você leu a Bíblia, se você já teve a oportunidade de ler sobre a história de Davi,
ele teve episódios muito ruins na vida dele. Ele, por causa de não ter ido a uma guerra, ele ficou lá à toa no palácio, viu que não devia, adulterou com a mulher. Para esconder esse pecado, ele tentou matar e matou o marido dela. Teve um filho com ela, esse filho morreu. E Deus falou que a espada estaria dentro da casa de Davi. E a gente vê um filho matar o outro matar o outro. E a gente vê um filho se rebelar contra ele. Quer dizer, a vida de Davi foi uma bagunça, na verdade, familiarmente falando. Mas Davi, ele errou. E a gente também erra, irmãos. A gente também erra. Mas Davi, eu acho que ele era diferente da gente, sabe por quê? Porque Davi errava só uma vez. Aquilo que Davi fazia, ele se arrependia e ele não voltava a fazer nunca mais. Ele pecou, adulterou, matou, fez aquele monte de coisa, e no Salmo 51 ele pede perdão para Deus. Deus, não retira o teu espírito de mim, não retira a alegria da tua salvação de mim. Ele pediu com todas as forças dele, Deus perdoou ele. O problema na gente, irmãos, não é da gente ser perfeito diante de Deus, porque ninguém vai ser perfeito diante de Deus, ninguém vai ser. O problema é se Deus está vendo se a gente se arrepende ou não. Eu estava conversando com a senhora que já veio aqui na igreja, fui com ela em Nagoya, e comentando esse negócio de arrependimento. Tem muita gente, me arrependi, mas a pessoa volta a fazer o erro, ela volta a cometer o pecado, então ela não se arrependeu. Ela teve remorso, ela ficou com peso na consciência, falar, eu não devia ter feito isso, mas ela volta a fazer. Isso não é arrependimento, a pessoa abandona. Por isso que Deus usou tantos homens de Deus, pegou João Batista e falou, não, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Para a gente buscar Deus, irmão, a gente tem que largar o pecado. Não que a gente nunca mais vai pecar, mas a vida de pecado, a vida diária de pecado, a gente não vai mais fazer. De vez em quando, pela nossa falha, a gente erra. Mas Davi foi assim, e Salomão falando com Deus, ele estava falando assim. Agora em 1 Reis aí, vai um pouquinho para frente. 1 Reis 9:4. É um pouquinho para frente de onde você está. 9:4. Capítulo 9, versículo 4. Amém? Olha o que está escrito. E Deus falando para Salomão. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo o que eu te mandei, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olha o que o teu pai andou diante de mim com inteireza de coração e sinceridade. É o que a gente aprendeu semana passada. Caim foi lá, matou o irmão dele, não matou? Deus podia ter fulminado ele naquela hora. Você é um maldito mesmo, você tem que morrer. Não, Deus deu uma chance para Caim. Foi perguntar para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Inteireza de coração é Caim derramar o coração diante de Deus naquela hora e falar: Senhor, pequei contra ti, e por ódio, por inveja, matei o meu irmão. Sinceridade, ele está sendo sincero. Ele errou, mas ele estava sendo sincero. E o que ele falou? Não sei. Não sei. É isso que Deus odeia, irmãos. A gente está errando, a gente está em pecado, e a gente vai orar a Deus como se nada tivesse acontecendo. A pessoa está em pecado, está fazendo um monte de coisa. Deus poderoso, colossal, tremendo. Deus não está ouvindo essa pessoa. Deus não quer ouvir isso.
Deus quer ver a pessoa ajoelhar e falar: Senhor, eu pequei, eu estou errado, eu estou fazendo isso, eu não consigo abandonar esse pecado, Senhor. É isso que Deus quer ouvir da pessoa. Não quer a pessoa ficar elogiando Deus: Deus, tu és tremendo, tu és magnífico. Isso não adianta com Deus. Isso não é inteireza de coração. Você está escondendo o que está dentro do coração. A inteireza de coração é isso: é você derramar o teu coração diante de Deus. Ok? Salomão primeiro falou, depois o Senhor falou com Salomão. Então, Enoque, ele era assim com Deus. Aqui, a história de Enoque é curtinha, só tem esse pedaço aqui. Não fala mais de Enoque. Só fala lá no final da Bíblia, acho que em 1 Pedro, que fala, não lembro de que livro que é. Mas da história de Enoque só fala isso: viveu com 65 anos, teve um filho Matusalém, andou com Deus 300 anos, com 365 anos, sumiu, Deus o tomou. Só fala isso, Enoque. Porque ele andou com Deus. Mas para você ver: mas andou com Deus, não é só isso, só fez isso. Mas andar com Deus não é fácil, não, irmãos. Não é fácil. Deus não ia tomar uma pessoa. Enoque não viu a morte. Enoque não, igual o profeta Elias, não viu a morte. Foi tomado assim da terra. Foi tomado com o corpo e tudo. Então esse é um exemplo que a gente tem que guardar no coração. Abra a tua Bíblia lá também, lá em 1 João 2,6, lá no final da Bíblia, lá perto de Apocalipse. 1 João 2,6. Nós não devemos somente andar perante Deus, mas é uma obrigação nossa andar perante Deus. Está escrito aqui. Abriu a tua Bíblia? 1 João 2,6. Olha o que está escrito aí: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem? Jesus. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como Jesus andou. A pessoa: eu sou de Jesus. É igual as loucuras que a gente está vendo aí na internet, né? Eu sou evangélica e vou pousar para Playboy. Isso é andar igual Jesus? Que isso, gente? O pessoal está brincando, gente. A pessoa fala com a boca cheia que é evangélica, né? É evangélica. É evangélica, não é cristã. Acho que tem uma grande diferença do evangélico para o cristão. O cristão é parecido com Cristo. Evangélico, eu não sei o que é. Hoje em dia todo mundo é evangélico. Eu já vi aqui no International Press aqui, um anúncio assim: Centro Espírita Evangélico. É tudo evangélico hoje. Porque é moda, virou uma grife, né? Uma grife. E como que Jesus andava? Ele amava os inimigos. A gente deve andar como ele andou. Pastor, é difícil não amar os inimigos, hein? Mas você deve andar como ele andou. Ele fez a vontade de Deus acima da dele. Nossa, isso é difícil, hein, gente? Misericórdia. No Getsemane ele falou assim: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim. Quer dizer, passa esse sofrimento na cruz. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A coisa mais difícil hoje para a gente é passar por cima da nossa vontade. O mundo que a gente vive, a televisão que você assiste e até as músicas que você ouve, ensina você a fazer a tua vontade. Tem muita música que fala, tem até música evangélica que fala: siga o teu coração. Você vai se arrebentar se seguir o teu coração. Você vai se arrebentar. A Bíblia fala que o coração é enganoso e maligno mais do que todas as coisas. Você está vendo que as pessoas fazem música e elas nem têm entendimento do que está escrevendo? Então,
O louvor que eu coloco aqui, eu presto muita atenção no que está escrito na letra. Porque pode ter coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem nada a ver. Então, fazer a vontade, perdoar, isso é outra coisa dificílima. Perdoar. Pregar o Evangelho, que também é difícil. Um pastor, ele estava falando assim, que num seminário de muitos pastores assim, foi feita uma pesquisa, uma enquete, 95% dos que estavam lá falaram assim, eu tenho dom para pregar. Mas só 5% falou que tinha dom para evangelizar. Só sabe pregar? Não sabe evangelizar? Então não presta. Se você não evangelizar, você vai pregar para quem? Não é assim? Se a gente não evangelizar, a gente vai pregar para quem? Porque não é fácil evangelizar, gente. Eu já fui várias vezes evangelizar. Você toma porta na cara, você toma... É incômodo. É incômodo. Ninguém quer sair para evangelizar. E isso está dentro da gente. São coisas difíceis que a gente não... Se puder evangelizar, a pessoa já fala assim, não sei não, eu não sei a palavra, não sei nada. A pessoa ela já se esconde nisso, eu não sei fazer nada. Quando eu comecei a evangelizar, gente, eu não sabia nada também. Eu não sabia a Bíblia, eu não sabia nada. Mas eu falei, pelo menos eu vou junto, e quem já faz, eu vou observar como que faz. E comecei a observar, a pessoa ia batia na porta. E aos pouquinhos fui aprendendo, e comecei a fazer. Ninguém nasce sabendo, né? Fazer discípulos. Hoje em dia não se faz discípulos, porque é clube, né? Então não precisa de discípulo. Mas então, Enoque, esse é o primeiro que a gente aprendeu, andar com Deus. Então você vê que andar com Deus, parece que morreu aqui a conversa de Enoque, né? Você vê o andar com Deus, o quanto que engloba as coisas. As coisas não são simples assim com Deus. A Bíblia, gente, quem tem pouco entendimento da Bíblia, é igual você estar na praia, naquele rasinho, que só vai até a tua canela, não é? Mas o mar não é só aquilo. Se você vai entrando para dentro, vai afundando. Vai ter uma hora que você some lá dentro. A palavra de Deus é assim. Tem gente que só fica no rasinho, molhando o pé, na Bíblia. Mas se você começar a se aprofundar, vai ter um lugar que não tem fim. Por isso que a Bíblia é uma coisa que não dá para você saber tudo que está escrito na Bíblia, entender tudo que está escrito. Ninguém sabe. Ninguém. Só Deus. Mas vamos continuar. Vai lá em Gênesis 6:5. Vamos falar do nosso outro grande homem de Deus chamado Noé. Vamos aprender com ele. A gente aprendeu com Enoque. Gênesis 6:5. Amém? Olha o que está escrito na sua Bíblia. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somente má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor a haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha que importante isso. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amém? A terra estava tomada de violência, estava um matando o outro praticamente. Hoje em dia está assim, né? Hoje em dia está desse jeito, está igual, um matando o outro. Nem dentro da família existe respeito mais, está um matando o outro. Lá os meninos lá em casa estavam lendo um livro lá, a mãe espancava o filho, e parece que é o Judas, o filho dela, né? Vamos malhar o Judas. Diz que ela botava a mão no fogo, dava paulada, fazia tudo no filho. Quer dizer, o mundo está completamente virado, está completamente virado. E nessa época ele também estava. Só que o que a Bíblia fala? Que Noé andava com Deus. Olha que interessante isso. Noé fazia a mesma coisa que Enoque fazia, ele andava. Só que Deus, mesmo que todo mundo ande com Deus aqui, Deus ele tem um plano para cada um. Com Enoque o plano dele foi arrancar da terra. Só que com Noé o plano era diferente. Ó Noé, está tudo ruim, está tudo... E eu me arrependo de ter feito homem. Tem muita gente que é contra o cristianismo e quer pegar nisso aqui, ó. Mas na Bíblia está falando que Deus não é homem para que ele se arrependa. E está falando que Deus se arrependeu aqui. Então tem uma contradição aqui na Bíblia. Mas esse arrependimento de Deus aqui que está escrito, isso aqui, igual eu falei, é um termo que Deus está usando para que a gente entenda, porque a gente não vai entender o sentimento que Deus teve quando viu a terra violenta. Deus, ele mudou o pensamento dele, não que se arrependeu. Porque você se arrepende é quando você faz uma coisa e você nem sabia que você ia fazer aquilo. Você não tinha noção que você ia fazer aquilo. Deus, ele tem noção de tudo que ele vai fazer, ele sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui 1000 anos. Ele sabe tudo. Só que Deus ele mudou a trajetória das coisas quando ele viu aquilo. Mas ele já sabia. Mas ele mudou a trajetória das coisas. E ele falou: eu vou destruir todo mundo. Eu vou destruir todo mundo. E quando o mundo está assim, gente, e você vai ler a Bíblia e você vai ver que em muitas épocas o povo de Deus também se corrompia, fazia tudo errado. E Deus sempre escolhia um homem no meio daquela multidão. Está todo mundo pervertido. Deus ia lá e escolhia um homem. Vamos entender isso aqui agora, nessa hora. Um homem para fazer a diferença. No caso de Noé, onde você está? Lá no 17, é o que está escrito. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. E tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. De toda aquela gente, Deus falou assim: vou te escolher você, Noé. Vou usar você para fazer uma outra coisa diferente aqui na terra. Mas Deus não usou só Noé, não. Deus usou Gideão também. Em Juízes 6, não precisa ler, abrir sua Bíblia, está escrito assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas, porque eu não te enviei. Diz que naquela época Israel tinha feito o que era mal perante os olhos de Deus, porque as pessoas estavam pecando, fazendo tudo que é errado, é o que as pessoas estão fazendo hoje. E Deus ele falou, ele entregou o povo de Israel na mão dos inimigos. Quando as pessoas, eu falo isso para as pessoas dentro da igreja, você é povo de Deus, é igual o povo de Israel da época. Se você começa a fazer coisas que é má perante os olhos de Deus, sabe o que Deus faz? Deus tira a mão e deixa o diabo te afligir. E você não sabe por que está acontecendo isso. Deus lhe permite. Está tudo no controle de Deus, mas Deus permite. Lutero, que foi o pai da reforma protestante, ele falava assim, que o diabo é o diabo de Deus. É forte isso, né? O diabo
é o diabo de Deus. Sabe por quê? Porque até o diabo, ele tem que obedecer a Deus. O diabo é igual um cachorro que está na corrente e Deus segurando. Quando o povo desobedecia, Deus soltava um pouquinho a corrente para o cachorro avançar. Depois ele segurava. Está tudo no controle de Deus, gente. Seja coisas boas, seja as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus está no controle. E quando Deus permite a coisa ruim na nossa vida, você pode ter certeza, alguma coisa está errada com você, com a gente. Alguma coisa está errada. Quem mais Deus usou? Isaías, lá no 6:8 está escrito assim: depois disso ouviu do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías teve aquela visão do trono de Deus. Isaías falou: eu estou perdido porque eu vi a Deus. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo num lugar de homens de lábios impuros. Quando a gente começa a ter visão de Deus, gente, quando a gente começa a conhecer a Deus, você reconhece os teus erros e você começa a enxergar o erro em todo mundo. Quando a gente não tem visão de Deus, a gente acha que está todo mundo bem e que você também está bem. Tem gente na igreja que é assim, a pessoa está afundada no pecado, não, está tudo bem, glória a Deus, louvado seja Deus. A pessoa não tem visão de Deus. Ela não teve encontro com Deus. Se você tiver encontro com Deus, você cai aqui e começa a chorar, na hora. Na hora. Você cai e começa a chorar, fala: Deus, misericórdia. Quem mais Deus usou? Ezequiel. Abre lá, Ezequiel, eu vou pedir para você abrir. Ezequiel 22:30. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel 22:30 é um livro que a gente não abre muito, mas acharam? Amém? Olha o que está escrito aqui, Deus falando: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o buraco, tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para não a destruir, porém a ninguém achei. Deus, Ele está vendo a terra totalmente virada no pecado. Ele fala: não tem ninguém aqui que possa se levantar. E Deus estava procurando. E na época de Noé, Deus achou Noé. E vamos entender agora quem que era Noé. Volta lá no Gênesis. Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Uma qualidade de Noé: obediência. Tudo que Deus mandou Noé fazer, Noé fez do jeito que Deus mandou. Isso é a coisa que Deus mais preza na vida dos filhos dele, é isso: obediência. E obediência é fazer do jeito que Deus quer. Noé faz uma arca desse tamanho, desse comprimento, dessa altura, assim, betuma por fora, passa isso, faz aquilo. Ele fez do jeito que Deus pediu. Tem gente que faz o que Deus manda, mas muda. Rei Saul foi assim. Saul vai lá e mata todo mundo lá. Mata todo mundo, desde o rei até o homem, mulher, criança e animal. Mata tudo, extermina tudo. O que ele fez? Deixou o rei vivo e deixou os bichos mais bonitos vivos, os animais mais bonitos vivos. E chegou o profeta e falou: você obedeceu o que Deus fez? Obedeci. Aí Samuel começou: e esse barulho de ovelha berrando aí? Ah, não, sabe o que é, Samuel? É que a gente queria dar uma oferta para Deus, um sacrifício. A gente viu as ovelhinhas bonitinhas, a gente trouxe para dar para Deus. O que Samuel falou para ele?
Deus vai arrancar você do trono, porque você não obedece. É igual filho, a gente fala assim, e o filho faz do outro jeito. Aqui na fábrica no Japão também não é assim. O japonês ele fala que você tem que fazer daquele jeito. O brasileiro sempre quer fazer diferente. Não, mas é que nem é mais fácil. O japonês fica bravo quando você fala isso. Fica, né? É assim. O japonês ele é bem, né? Tem que ser daquele jeito que ele fala. O brasileiro quer dar um jeitinho. Não, mas se fizer assim, cansa menos. Se fizer assim, fica mais leve. Não é assim? Não, mas com Deus, gente, do jeito que Deus está falando. Não, Deus, mas o que eu pensei? Não tem esse negócio que você pensou nada. Faça do jeito que eu estou mandando. E Noé, ele fez do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou. Olha o que está escrito em Romanos. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Se Jesus não tivesse sido obediente do jeito que Deus mandou, a gente estava todo no inferno hoje. Jesus podia ter feito, mas feito diferente. Mas não. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo falou assim: vem cá, não precisa de cruz, não. Você vai receber a glória desse mundo aqui, só ajoelha aqui para mim. Mas Jesus podia pensar: é mais fácil, né? Vou fazer assim. Ele fez. Do jeito que Deus falou, Jesus cumpriu toda a profecia que estava escrita sobre ele. Tudo. Ele cumpriu uma por uma. Isso que a gente tem que aprender, gente. Tanto o filho com os pais. O pai falou assim: fala do jeito que o pai está falando, que a mãe está falando. O pastor, quando fala com você, irmão, faz assim. Faça. Ah, não, mas eu acho que é melhor. Aí já acabou. Ah, não, mas não tem não mais. Com Deus não tem não mais. Um dia eu estava no culto assim, eu era obreiro, eu já contei essa história, não sei se eu já contei para vocês. De repente, pastor, vem cá, obreiro! Eu saí correndo na frente. Obreiro, eu quero uma folha de papel em branco agora! Eu falei, era de noite assim, gente, tudo fechado. Onde que eu vou arranjar o papel de uma folha branca? Eu quero agora, obreiro. Se eu tivesse olhado e pastor, mas onde que eu acho? Nossa, eu ia tomar um xingo dele. Sabe o que eu fiz? Eu saí correndo para a rua. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu saí correndo. Eu saí correndo para fora. E eu, o que eu vou fazer? Onde que eu vou? Oh, Deus me ajuda. Tá. Aí veio na cabeça a ideia. Eu vou no Combine, aperto lá a máquina de xerox, sem nada, e vai sair o papelzinho em branco. Aí fui lá, botei de Wayne lá, peguei o papelzinho e levei para a igreja. O pastor quis dar o exemplo de quê? Da obediência. Eu pedi isso para ele, trouxe do jeito que eu queria e trouxe rápido. Que seja bênção na sua vida isso aqui. Obediência. Não ficar questionando. Não, tá tudo fechado, pastor. Nossa, eu ia tomar um sermão se eu falasse isso para ele. E aquele pastor era rígido. Aquele pastor, ele fazia o obreiro chorar. Tinha reunião de obreiro, assim, todo domingo, assim, antes do culto. 8 da manhã. Mas ele... Você via o obreiro, um homem casado chorando. Ele era duro. Então imagina que eu vou chegar para ele e falar: você não sei não. Sou louco. Eu saí correndo. Eu falei, eu vou obedecer. Mas obediência, gente. Obediência é a coisa mais importante que tem. 1 Pedro 1,22 está escrito assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Obediência à verdade. Essa é a maior obediência que a gente tem que ter. Mas volta lá no Gênesis. Vai lá no 7:23.
Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. O que a gente aprende aqui? Que quando a gente é obediente, quando a gente segue a Deus, Deus vai poupar a gente do sofrimento. A Bíblia diz que vai vir um grande sofrimento sobre a terra. Só que aqueles que vão servir, que vão ser fiéis a Deus, Deus aí vai livrar. Mateus 25, 23 está escrito assim: disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu já preguei isso aqui, acho que, não sei se os irmãos estavam quando eu preguei isso. Dessa parte do fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu meditando nisso, Deus me deu um estalo assim. Sabe que esse pouco, Deus, que Jesus está falando, ó, você foi fiel no pouco. Sabe o que é esse pouco? É a vida que a gente tem na terra. A vida que a gente tem na terra é pouquinho perto da eternidade que a gente vai viver com Deus. Ou da eternidade que a gente vai viver sem Deus. 100 anos que seja que você viva aqui, não dá para comparar com a eternidade. Não dá. Então Jesus falou: se você for fiel no pouco, nesses poucos anos que você ficar na terra, se você for fiel a mim, eu vou te colocar sobre o muito, que é a eternidade comigo. Eu nunca ouvi ninguém pregar assim, mas Deus me deu um estalo um dia quando eu estava lendo essa passagem. Porque é verdade. Jesus falou lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Fiel aqui. Não, as pessoas falam: não, tem que ser obediente aqui enquanto está vivo, gente. É igual a parábola de Lázaro e do mendigo. Pai Abraão, eu estou sofrendo aqui na chama. Acabou, filho, não tem mais. Não tem chance mais para você. Por que tem um monte de religião? Porque eles inventam um monte de história para você não obedecer a Deus. A igreja católica que ela inventou, purgatório. Não, você vai morrer com teus pecados aqui. Não, você vai passar lá no purgatório. Aí você paga lá no purgatório, né? Passa um cheque lá, depois você vai para o céu. Está escrito assim. Eles ensinam assim. No espiritismo, não, você vai morrer, fez coisa errada, não tem problema, você vai reencarnar. Aí depois você reencarna de novo e você paga os teus pecados. Não tem problema. É mais fácil, né, se fosse assim, né, gente? Mas não é. A Bíblia fala que está dado ao homem morrer uma só vez. Uma. Então a gente só tem uma chance de obedecer a Deus. Se a gente perder essa oportunidade de obedecer a Deus, não tem outra. Não tem outra. Eu já falei, não sei o que eu estava falando em casa. Você pensa que Deus está com dó de gente que foi para o inferno? Não tem dó, não. Ele que mandou. Se ele está com dó de gente que ele mandou para o inferno, ele mesmo está falando assim: você errou. Você errou. Você foi injusto. Tem um livro de uma escritora famosa chamada Rebecca Brown, e ela fala do inferno, e ela fala que foi para o inferno, que Jesus levou ela ao inferno, que ela conheceu o inferno. Diz que andava lá e o pessoal tudo lá sendo comido pelos bichos, pegando fogo. E diz que Jesus olhava e chorava. Totalmente errado, gente. Jesus não vai chorar, não. Eles estão sofrendo lá por causa da ira do Cordeiro, está escrito lá no Apocalipse. Você acha que Jesus vai ter dó? Não, é ira. O inferno é ruim, não é porque o diabo está no inferno, porque os demônios estão no inferno. O inferno é ruim porque o Cordeiro e a ira de Deus está lá. É a ira de Deus que é o problema, não é o diabo. O diabo é mais um que está sofrendo lá dentro. Ele é mais um. Tem gente que acha que o diabo é o rei do inferno. Não é o rei, ele não tem nem a chave de lá. Jesus tomou. Então as pessoas acham que Deus ficou com dó. Deus não tem dó, não.
O homem estava queimando no inferno. Pai Abraão, manda Lázaro com a ponta do dedo molhar na água e pôr na ponta da minha língua, que eu estou queimando aqui nessa chama. O que Abraão falou? Coitadinho, meu filho, eu vou dar um jeito, eu vou ver se dá para fazer isso. Abraão falou assim: filho, não dá para fazer isso aí não. Nem que a gente quisesse ir para aí, não dá para ir. O que Abraão está falando? Eu não quero, mas nem que se eu quisesse eu não ia. Abraão ficou com dó? Não ficou. E eu não vou ter dó de gente que vai para o inferno, não, gente. Se ela foi, porque ela mesmo quis ir. Porque com certeza Deus avisou. Deus não vai ter dó. Eu também não tenho que ter dó. E eu não tenho que ter. Fala nisso. Eu estava assistindo, esses dias, um documentário sobre os Mamonas Assassinos. Vocês são da época do Mamonas Assassino? Eu estava no Japão já quando eles morreram, quando caiu o avião deles. Foi em 96. Então naquela época, quando cheguei a primeira vez aqui, não existia loja brasileira, não existia IPC. Quer dizer, para você ter notícia do Brasil, você tinha que esperar o caminhão vir uma vez por semana, e ainda assim ia ver se ia ter um CD, um DVD, alguma coisa, para você poder assistir algum programa no Brasil. E mesmo assim a gente acabava de chegar no Brasil, no Japão não tinha dinheiro, não tinha que ficar gastando, ficar comprando esse DVD, esse CD para assistir. Então eu não fiquei sabendo da história, como é que aconteceu. Eu fiquei sabendo que eles tinham morrido, mas eu não sabia da história toda. E eu assisti todo o documentário, falando de toda a vida deles. Eles começaram pequenininho e começaram a crescer. Aí você fala: mas por que, pastor, que eles morreram? Por quê? 5 meses só morreram. 5 meses depois que começaram a fazer sucesso, morreram. Por quê? Eu já ouvi pastor falar aqui, porque estavam botando palavras obscenas na boca das crianças. Eu concordo com isso também. A Bíblia fala que dos pequeninos sai o perfeito louvor. E as crianças estavam todas falando porcaria por causa das músicas. Porque é só lixo. As músicas deles é lixo. Aquilo não é música. Você não pode considerar música. Eles colocaram um ritmo e colocou uma esculhambação total de letra. É uma letra pornográfica, suja. E você viu o sucesso que eles fizeram? Eles venderam 2 milhões de cópias em 5 meses, gente. Isso é recorde em qualquer lugar do mundo. Estourou. Você via no show lotado, o pessoal é louco, ensandecido, pulando, tudo louco, e cantando. A Bíblia fala que se você fizer um desses pequeninos se desviar, melhor fosse amarrado a uma corda com uma pedra se fosse jogado no mar. É isso que eles fizeram. Se eles estivessem fazendo mal só para eles, enquanto estavam mal só com eles, não teve problema. Eles começaram a contaminar o Brasil inteiro. Contaminou o Brasil com aquela porcaria deles. O que Deus fez? Só deu um peteleco assim no avião deles. Tum. Morreu tudo. Alguns dizem que o Dinho era evangélico. Eu não sei. Pelos pais dele lá, não tem cara de ser evangélico, não. Deve ser igual esses evangélicos aí que saem na Playboy, né? Não sei. Mas enfim, Deus, quando a pessoa começa a fazer coisa errada e começa a contaminar outros, Deus ele corta o mal pela raiz. Corta. Os caras já estavam cheios de dinheiro. A Globo e a SBT lutavam para quem que ia cantar onde? A guerra. Os caras começaram a ficar orgulhosos. Deus ele abate, gente. Deus ele não tem dó. Ele não tem dó. Eles estão lá no inferno agora. Eles estão no inferno. Porque eu estava meditando, eu falei isso com minha esposa. Muita gente fala: Xuxa fez pacto com o diabo. Sujeito fulano de tal fez pacto com o diabo. Se a pessoa está fazendo mal, a gente já tem pacto com o diabo. Gente que não está servindo a Jesus tem pacto com o diabo. Você não precisa ir lá entregar a alma para o diabo, não. Só de você não estar buscando a Jesus, só de você não estar fazendo a vontade de Deus, você já está com um pacto com o diabo. Porque a Bíblia diz que só tem duas famílias:
É a família de Deus, de Jesus, e a família do maligno, que é do diabo. O que Jesus falou para os fariseus? Vós sois filhos, tens por pai o diabo, e satisfazer as suas vontades. Não tem meio termo na família. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Infelizmente, gente, dentro da igreja está cheio de filho do diabo. Está cheio. Porque está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, está sendo ensinado, mas não quer obedecer a Deus. É filho do diabo. Não tem outro. Então não precisa fazer pacto, ir lá, fazer a macumba, ir lá, entrar naquela magia negra. Não precisa. Se você está em desobediência com Deus, você já tem pacto com o diabo. Porque quando você morrer, você vai para onde ele está. Você já tem pacto com ele. Não precisa, tem que fazer isso, tem que entrar na maçonaria. Não precisa. Você já tem pacto com o diabo. E eu meditando nessas coisas essa semana, eu vi isso na minha cabeça. A gente tem que ter pacto com Deus. Jesus veio fazer a gente ter um pacto, uma aliança com Deus. É por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Ter um pacto, uma aliança, é uma coisa muito séria. Jesus teve que derramar todo o sangue dele. Ele derramou até a última gota de sangue do corpo dele, para que a gente pudesse ter essa aliança com Deus. Então não é uma coisa simples. Não é qualquer coisa. E as pessoas hoje em dia estão brincando dentro das igrejas. Está brincando. Mas vai cair tudo no inferno. Porque está brincando. Se a gente é filho de Deus, a gente tem que obedecer a Deus. E os mamonas assassinos foi uma coisa terrível. Todo mundo fica, coitadinho deles. Coitadinho nada. A Bíblia fala que nenhum passarinho cai da árvore se não for permissão de Deus. Você acha que não foi permissão de Deus do avião deles arrebentar na montanha? Foi. Não sobrou ninguém. Só tinha pedaço de corpo para lá e para cá. Para Deus mostrar assim, não brinca. Porque eles falavam o que eles queriam. Falaram, não, expressão livre, vamos falar o que a gente quiser aqui, não tem problema não. Não é assim, não funciona. O responsável da gravadora, o cara está fazendo DVD do documentário do Mamonas Assassino. Do começo ao fim do DVD, o cara fala um palavrão o tempo todo. Então você vê que os iguais se atraem, né? Porque eles falavam besteira de um lado. O cara da própria gravadora, o cara fala um palavrão. No documentário, pelo menos no documentário, fala bonitinho, fala normal. A palavrão do começo ao fim do cara falando. E como que pode isso? E Deus, ceifou. E Deus está ceifando um monte de gente aí, que está atrapalhando, que está influenciando outras pessoas. Deus mata. Por que Deus mata? Por que Deus faz isso? Aí eu falo, você sabe todas as coisas, para você querer julgar a Deus? Eu falo com muita gente assim, por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não, você sabe todas as coisas para você julgar a Deus? Deus sabe o que ele está fazendo. Deus, ele sabe. Então o que a gente vai aprender aqui? Deus, ele não teve dó daquele povo todo que estava lá na época de Noé. Lá em 1 Pedro está escrito que Noé, ele pregou para todo mundo. Ele ficou 120 anos pregando. Gente, vai vir um dilúvio, vai todo mundo morrer. Ninguém deu bola para Noé. Ninguém. Hoje eu estou falando com as pessoas, de Jesus, está nem aí. Não está nem aí. Aí depois morre, morreu, coitado nada. Deus, ele está dando chance, gente. Deus está dando chance. E hoje em dia, igual eu estava falando, tem pregador que não quer falar a verdade. Você acha que é gostoso ouvir o que eu estou falando aqui agora? Não é. Ninguém gosta de ouvir isso.
que vai para o inferno, que vai queimar, que quem desobedecer vai cair no inferno, que é filho do diabo. Você vai nessas igrejas, você não ouve isso. Se eu for numa igreja dessa pregar, o pastor nunca mais me chama. Nunca mais. Nunca mais me chama. Como eu já passei em muitas igrejas aí, o pessoal não me chama mais. Não estou preocupado não, gente. Porque o que eu tiver que falar, eu vou falar. Eu ia até passar a oportunidade para minha esposa, esqueci de passar. E ela ia ler justamente sobre isso. Mostra onde está na Bíblia. Ezequiel 3? 16. Deixa eu ler lá para vocês verem como que é sério as coisas. É muito sério, gente. É muito... Abre lá em Ezequiel. Volta lá em Ezequiel. A gente já... 3? 3:16. Ezequiel a partir do 13 a partir do 16. Amém? Olha o que está escrito aí. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, e nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, e para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da tua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, no teu pecado morrerá, e suas justiças que estiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Eu sou o maior atalaia. Sabe o que é atalaia, gente? O atalaia era o sentinela que ficava na guarita, no muro. Todas as cidades naquela época eram rodeadas de muro. E nos muros tinha aquelas guaritas de soldado. E o atalaia ficava lá em cima. Quando ele via os inimigos, ele tocava a trombeta para avisar. E a gente tem que ser atalaia das outras pessoas. Se eu não falar a verdade aqui para vocês, e vocês morrerem no pecado, Deus vai cobrar de mim o sangue de vocês. Está escrito aqui em Ezequiel. Então, por mais que doa em mim falar para vocês, e por mais que doa em vocês, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Hoje em dia as igrejas não querem falar, as igrejas querem falar bênção. Só quer tirar a glória a Deus e a aleluia das pessoas. Só quer falar isso. Não, a gente tem que falar a verdade. A gente tem que falar a realidade do que está acontecendo no mundo. O mundo está completamente virado, gente. E dentro da igreja está tudo virado. E se a gente não pregar a verdade, muita gente vai se perder. E Deus vai falar: por que você não avisou? Você não avisou? Está do teu lado, por que você não avisou? Tem história de um obreiro, para terminar. Meus filhos conhecem, que eles já ouviram pregar em outras igrejas. O obreiro, ele foi na reunião de obreiro, e o pastor falando: vai evangelizar, vai falar de Jesus, avisa o pessoal, né, do pecado. E ele ouviu, só que ele era muito tímido. Ele não tinha coragem de chegar nas pessoas e conversar. E é lá em São Paulo. E ele estava no metrô. Quem conhece o metrô em São Paulo, tem aqueles banquinhos laranja, que você senta na plataforma para esperar o trem, o metrô. E ele sentou nesse banquinho. E do lado dele tinha uma moça chorando. E ele percebeu a menina chorando. E Deus começou a incomodar ele: vai falar com ela, vai falar de Jesus, vai falar com ela.
E a menina levantou do banco, foi até a beira da plataforma, olhou, voltou, sentou, continuou a chorar. E Deus falando com ele: vai lá, fala com ela, vai lá, fala com ela, vai lá. E ele, por cada vergonha, ficou preso no banco. E o metrô começou a vir. Quando ele estava para passar, a menina correu e pulou na frente do metrô. E diz que o sangue espirrou nele. Diz que ele ficou louco. Ele foi para o hospício depois. Ele ficou louco. Por causa da culpa. Por causa da desobediência. Deus estava lá, fala. Vai lá, fala. Ele não quis obedecer. Talvez vai para o inferno, não sei. Eu não posso julgar, né? Mas aqui nessa vida, a vida dele acabou, ficou louco. O que Deus falou? O sangue dele na tua mão eu vou requerer. O sangue veio nele. O sangue voou nele. Porque ele não avisou. A menina estava para suicidar. Deus sabia que ela ia suicidar. Mas Deus falou: vai lá, fala. Se ele tivesse puxado a conversa com a menina, não teria feito aquilo. Mas ele não quis obedecer. Então as coisas de Deus, gente, é uma coisa muito séria. Eu gosto de contar essas histórias para a gente parar, para a gente refletir. Está cheio de gente querendo se matar. Já fui visitar com o irmão deles, a moça está querendo se matar. Um monte de gente. Está cheio de gente aí querendo tirar a própria vida. Até coleguinha dela, da Rebeca, se cortando tudo, com 12 anos de idade. Está cheio de gente problemática aí. E se a gente não se esforça para ir lá e ser o atalaia e avisar as pessoas estão indo para o inferno. Quando Deus me levantou, quando Deus deu um estralo na minha vida, me deu um chacoalhão, foi assim. Eu estava no meio do culto, era um culto como qualquer outro. Por isso que eu estou falando que você tem que pedir experiência com Deus. É o que eu falei quarta-feira para vocês, né? Peça experiência com Deus. Eu tive essa experiência com Deus. Eu de repente comecei a chorar, que eu não conseguia parar. No meio do culto, não estava acontecendo nada no culto. Não estava tendo avivamento, nada. Só eu. Eu comecei a chorar igual criança dentro do culto. E eu não conseguia parar de chorar. E Deus me deu a visão na hora, assim. Assim como se fosse um mapa do Japão com um buraco no meio e toda a japonesada caindo no buraco. E Deus falando assim: esse povo todo tem que ir para o inferno. Tem que fazer alguma coisa. A partir desse dia que eu comecei a evangelizar, eu nunca tinha evangelizado na minha vida. Eu nunca tinha ido para o evangelismo. Foi a partir desse momento que eu comecei a evangelizar, depois eu virei obreiro e comecei a fazer as coisas para Deus. Antes eu só ia na igreja, eu só ficava sentado e estava acostumado. Né? Às vezes Deus vai vir dar um chacoalhão em você. Se eu sou pastor hoje, é porque lá atrás Deus deu chacoalhão em mim. E se Deus quer usar a tua vida, Ele vai dar chacoalhão em você também, você pode ter certeza. Porque a gente não veio para ficar frequentando a igreja, gente. Igual eu estava lendo no livro lá, não são discípulos de Jesus, são sentadores. Só serve para sentar. Só senta dentro da igreja. Não, a gente foi chamado para fazer a obra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei. Vamos fazer junto então. Eu também não sei, eu sei muito pouco. Mas o pouquinho que eu sei, vou passar para vocês, a gente vai fazer junto. Por isso que eu falo, vocês conhecem alguém que está sofrendo, está com alguma dificuldade? Me chamam que eu vou com vocês. Converso com a pessoa, vou orar com a pessoa, vou aconselhar a pessoa. Eu não tem essa. Eu tirei o quilo para ir lá com a moça lá em Nagoya, não tem problema. Eu vou ficar feliz se vocês tiverem essa boa vontade de falar: não, pastor, eu conheço, meu vizinho está passando, vamos lá. Porque você não sabe, mas você já está pedindo ajuda de alguém para ir junto com você. A gente vai lá e vai ajudar. O que a gente não pode é ficar parado. Igual esse rapaz do metrô. Ele ficou parado, ele pagou um preço muito grande na vida dele. Ele pagou um preço tremendo na vida dele. Você vê que Deus, antes de acontecer as coisas, é igual Caim, né, que a gente estudou semana passada.
pecado já está na porta do teu coração. E você tem que dominar isso aí. Se você não dominar, ele vai te dominar. O pecado dominou Caim. E foi lá e matou o irmão. Foi? Deus avisou para aquele rapaz do metrô, lá na reunião de obreiro. Fala de Jesus, gente. O pastor chegou para todos os obreiros. Vamos lá. Se você for chamado de obreiro, não é para ficar parado, não. Vai falar de Jesus. Aí no metrô, Deus falou com ele de novo. Quer dizer, Deus está avisando. A pessoa não vai falar, mas eu não sabia. Deus não pode, Deus já avisou. Aí depois que acontece, já é. Amém? Então vamos guardar isso no nosso coração. A gente é pouquinho aqui, mas a gente pode fazer muita coisa se a gente tiver vontade. Se a gente tiver vontade, a gente pode fazer um estrago no inferno. Amém? Coloque-se de pé nessa hora. Vamos orar a Deus, agradecer por mais esse estudo. Fecha teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante da Tua presença, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que a gente venha aprender com esses dois grandes homens de Deus, Senhor. Meu Deus, Enoque, ele andou com o Senhor. E muita gente pensa, nossa, andou só fez isso. Não, andar é muito mais do que caminhar junto. A gente tem que andar como Jesus andou, perdoando, amando o inimigo, levando o evangelho àqueles que não precisam. A gente precisa ser igual Noé, obediente, e fazer do jeito que Deus tem mandado a gente fazer. E se Deus tem levantado pessoas na nossa vida, pessoas que são capacitadas por Deus, que a gente possa obedecer essas pessoas também, que a gente possa obedecer de acordo com o que está sendo ensinado a gente, porque assim sendo nós vamos ser abençoados, a gente vai ser bênção para as outras pessoas, e que a gente venha ser atalaia para avisar aqueles que estão indo para a perdição, estão indo para o buraco. E que a gente não venha ter essa experiência terrível que esse rapaz do metrô teve, mas que o Senhor venha colocar no nosso coração, Senhor, coragem, que o Senhor venha colocar ousadia na nossa vida, para que a gente venha com toda a firmeza falar de Jesus àqueles que precisam, Senhor. Então eu peço, coloca isso no coração dos teus servos, Senhor. Coloca essa palavra, que essa palavra venha estar marcada no coração de cada um, e que a gente venha ter força, Senhor, para praticar essa palavra, e que através disso pessoas possam ser salvas, e que a gente possa, meu Deus, glorificar o Teu nome através disso. Nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade, por essa palavra, onde nós Te louvamos e nós Te engrandecemos em nome de Jesus. Amém.